Nós continuamos o nosso estudo sobre a palavra vocação a partir das Sagradas Escrituras. E nós estamos contando aqui no nosso programa neste mês com a presença do Padre Cláudio, que é professor de Bíblia, formado em Teologia Bíblica. Que alegria mais uma vez acolhê-lo aqui no nosso programa, e já queremos rezar também para que o Senhor possa enviar santas e generosas vocações para a família deoniana, Padre Cláudio. Bem-vindo. Certeza, certeza. A alegria é minha, a satisfação também é minha, com as bênçãos de Deus e com todas as pessoas que também nos assistem, né? E que podem aurir também um pouco desta palavra que é tão profunda, a palavra de Deus. Que coisa boa! E hoje eu convido você a abrir a palavra de Deus no livro de Efésios, da carta de São Paulo à comunidade de Efésios, no capítulo 4, do versículo de 1 a 8. E juntos, atentos, queremos acompanhar a leitura desta passagem. Eu que estou preso por causa do Senhor, exorto-vos a viver de maneira digna da vocação, a qual fostes chamados, em toda humildade, mansidão e paciência, suportando-vos uns aos outros com amor, esforçando-vos para conservar a unidade do Espírito, por meio da paz que vos une. Há um só corpo e um só Espírito, como também há uma só esperança, a qual fostes chamados, a de vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, há um só Deus e Pai de todos, que está acima de todos, que age por meio de todos e em todos está presente. No entanto, cada um de nós recebeu a graça segundo a medida do dom de Cristo. Por isso está escrito: subindo às alturas, ele conduziu cativos, concedeu dons aos homens. Padre Cláudio, que passagem bonita e quanta coisa boa podemos tirar desta leitura para vivermos a nossa vocação. E para a gente começar aqui o nosso diálogo, a primeira pergunta é esta: que relação nós podemos estabelecer entre esperança e vocação a partir dessa leitura tirada da carta de São Paulo aos Efésios? Sim, a primeira coisa que gostaria de frisar é que Paulo está prisioneiro, né? Ele mesmo diz ao início do texto. Veja que condição Paulo se encontra, em extrema dificuldade. E mesmo assim ele exorta os seus fiéis a permanecerem dignos da sua vocação. E aí, 2 pontinhos, o que é permanecer digno desta vocação? É ser, primeiramente, humilde, manso e paciente. Porque é dessas 3 virtudes que brotam outras 2 virtudes que são, ou melhor dizendo, 3, que são as mais importantes, que é o amor. Por isso ele diz: suportai-vos uns aos outros no amor de Cristo. E ao mesmo tempo, a partir dessas 3 virtudes, nós também bebemos do Espírito, que nos une numa só fé, num só batismo, numa só alegria, enfim. E tudo isso também nos conduz a uma esperança sólida, né, no nosso caminho. Então, a gente percebe mesmo no emaranhado do texto que uma virtude tem ligação com a outra. Aliás, uma fecunda a outra, sustenta a outra e faz com que o fiel possa estar à altura daquilo que Cristo quer de cada um de nós. Padre Cláudio, diante desta palavrinha suportar-vos, porque ela às vezes soa um pouquinho como algo ruim para nós, né? Nós podemos dizer que nas nossas comunidades nós conseguimos vencer os conflitos que vão existindo no exercício da nossa vocação a partir desta exortação do apóstolo? Sim, pode parecer um pouco estranha esta palavra, talvez, se Paulo dissesse a nós: olhe, né, convivam no amor. Ele diz: suportai-vos no amor.
porque às vezes realmente nós não conseguimos, né, ter uma relação, vamos dizer, ou uma simpatia, mas mesmo assim devemos viver no amor. E às vezes suportar com paciência, com mansidão, é muito importante isso, porque sem isso nós acabamos nos destruindo um pouco, aliás, nos fragmentando, né? Porque sem a paciência, quando a gente troca as mãos pelos pés, quando a gente diz aquilo que não deve, quando a gente acaba, né, dizendo coisas que ferem o outro, não são para a edificação, nem nossa, nem do outro, nem da igreja, nem da sociedade, nem de ninguém. Por isso, estas virtudes, mesmo a virtude do suportar, ela é importante, mas suportar no próprio amor. É uma vocação elevada, com certeza, né? É algo elevado que Paulo pede dos seus. Paulo realmente viveu uma experiência profunda com Deus e podemos sentir nos seus textos de que ele quer com que os seus evangelizandos também vivam toda essa experiência. E na prática, né? Não só na teoria, não só na fé. Muita gente diz assim, olha, o Paulo só fala de fé. Não, o Paulo não só fala de fé. O Paulo fala de coisas concretas e frutos concretos que nós devemos viver no nosso caminho. É um apóstolo que nos inspira muito na vivência da vocação missionária, de fato, por ter tido um encontro profundo com a pessoa de Jesus Cristo. Mas dentro do texto nós encontramos uma expressãozinha assim, subindo às alturas, ele conduziu cativos, concedeu dons aos homens. De que dons esta passagem fala, né? São os dons, como Paulo vai dizer, vejam, nós temos uma unidade eclesial. Como ele próprio diz, uma unidade, enfim, de batismo, uma unidade na fé. Mas ele diz uma coisa muito interessante. Porém, cada um de nós recebeu a graça segundo a medida do dom de Cristo. Ou seja, apesar de termos esses dons comuns, cada um de nós foi presenteado com um carisma, com um dom todo particular. E nós que somos cativos, cativos lembra o quê? Cativos lembra o Egito, cativos lembra a escravidão. E é esse dom, esse carisma que Deus nos concedeu que é capaz de nos libertar, não do Egito, mas o nosso Egito hoje, né? Da nossa aridez hoje, da nossa escravidão hoje, do nosso pecado de hoje, para subirmos à altura, né, de Cristo, buscai as coisas do alto, né? É muito importante isso em Colossenses. Padre Cláudio, você traz essa questão muito bonita, né? Buscar as coisas do alto. E nós vivemos um tempo na igreja dos extremos, né? Infelizmente, nós às vezes brigamos e esquecemos do essencial, aquilo que nos une. Que palavra o senhor teria para nos dizer a partir desta leitura, para vivermos de uma forma mais fraterna estes dons que o Senhor dá a cada um de nós, sem nos deixarmos levar por palavras violentas que ofendem e que ajudam somente a fragmentar a vida eclesial? Na verdade, a igreja nasceu na unidade, da unidade na diversidade. Essa experiência de Pentecostes, né? Eles ouviam os apóstolos falar na sua própria língua, mantiveram sua cultura, mantiveram a sua língua, etc., mas tinham uma unidade de fé. E ali está o paradigma para nós cristãos. Nós não precisamos pensar igualzinho um ao outro. Temos que ter, sim, um rumo de fé, de doutrina, de ortodoxia, de obediência, mas também podemos pensar, talvez um pouco diferente em algumas questões. O que é importante? Importante é aquilo que Paulo já diz, olha, sejam mais humildes, não sejam donos da verdade, né? Sejam mais mansos,
né? Não vão logo, né? Com aquele afã de atacar o outro, de difamar o outro. Hoje tem muito isso, eu percebo, nas redes sociais, mesmo com católicos. Eu mesmo hoje não tenho mais Facebook, não tenho mais, porque sentia isso muito fortemente. Então, a nossa capacidade de dialogar, de sermos fraternos nas nossas diferenças é muito importante. Eu sempre digo que quem começa a soltar palavras que são não condizentes já perdeu, né, o seu caminhar, né? Preciso novamente, porque o coração fala, né? Aliás, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Padre Cláudio, muito obrigado mais uma vez pela sua presença.